Bem-vindo a mais uma videoaula do 11º ano, Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos falar sobre as progressões geométricas. Ora, o que é uma progressão geométrica? É uma sucessão que estamos sempre a multiplicar pelo mesmo valor. Por exemplo, esta sucessão aqui. De um termo para o seguinte, estamos sempre a multiplicar por 2. Este valor que é multiplicado de um termo para o seguinte é chamada a razão, tal como já acontecia nas progressões aritméticas. Também é possível definir estas sucessões por recorrência, basta para isso definirmos qual é o primeiro termo e definirmos o termo seguinte à custa do anterior, multiplicando justamente o valor da razão. Ora, vamos ter também, tal como nas progressões, uma forma de verificar se estamos perante uma progressão geométrica. Vamos também ter uma expressão do termo geral, que utiliza o primeiro termo da sucessão e vamos também utilizar uma generalização que pode começar noutro termo qualquer. E ainda, claro, vamos acabar com a soma dos termos desta progressão. Então vamos começar aqui já por ver, aplicações de cada uma destas formas. Por exemplo, vamos supor que pretendemos mostrar que esta sucessão, o de n igual a 3 vezes 4 levantado a 2n menos 1, que isto é uma progressão geométrica. Nós vamos aqui utilizar muitas propriedades das potências, eu aos poucos vou introduzindo essas propriedades, mas a primeira coisa que temos que fazer para provar que estamos perante uma progressão geométrica é, no fundo, determinar o que é que vale este u de n mais 1. Ora, u de n mais 1 consiste em trocar o n que aparece ali na expressão da progressão por n mais 1. Ora, como está a multiplicar por 4, fica 2n mais 2 menos 1, que fica 4 levantado a 2n mais 1. E agora vamos dividir o u de n mais 1 pelo u de n e vamos ver quanto é que isto está. E é aqui que vão entrar já algumas das propriedades. Portanto, este era o u de n mais 1. Vou meter cá em baixo o de n. Os três acabam por cortar e reparem que aqui tenho a divisão de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Então subtraio ao expoente de cima o expoente de baixo. Claro que os dois n's aqui acabam por cortar um com o outro e repare, menos menos 1 vai dar mais 1, fica 4 ao quadrado, que é 16. Portanto, esta será a razão desta progressão geométrica. Ou seja, sempre que for necessário verificar se uma determinada sucessão é uma progressão geométrica, o que temos que fazer é calcular o termo seguinte, dividir o termo seguinte ao termo anterior e, se o resultado final for uma expressão que não depende do n, ou seja, que vai ser uma expressão constante, estamos perante uma progressão geométrica. Próximo exercício, vamos utilizar o termo geral. A lógica do termo geral é a seguinte: se eu quiser, por exemplo, chegar do primeiro termo ao nono, vou ter que multiplicar a razão 8 vezes. Por isso é que do primeiro para o nono fazemos, basta multiplicar a razão elevada a 8 e chegamos ao nono termo, que é no fundo esta expressão aqui, se eu, por exemplo, trocasse o n por 9. Fica u de 9, ou u de 9 igual a u de 1 vezes a razão levantada a 9 menos 1, que é a razão oitava. Ora, vamos ver isto aplicado. Supondo que de uma progressão geométrica sabe-se que a razão é igual a 1/2 e o primeiro termo, o de 1, é igual a menos 8. Vamos fazer o termo geral. Portanto, vamos fazer o termo geral e também queremos o sexto termo desta sucessão. E o de 6, por exemplo. Então, vamos fazer primeiro o termo geral. Era u de n igual a u de 1 vezes a razão levantada a n menos 1. Ora, u de 1 é menos 8, a razão é 1/2 levantada a n menos 1. Este menos 8 podemos decompô-lo como menos 2 ao cubo, porque o 8, se vocês fatorizarem, não é? Vai dar 2 ao cubo. Quanto a este 1/2 levantado a n menos 1, posso meter o 1 levantado a n menos 1 e o 2 levantado a n menos 1. Ou seja, isto vai dar 1, acaba por ficar só com 2 ao cubo sobre 2 levantado a n menos 1, que, mais uma vez, podemos subtrair ao expoente de cima, subtrair do expoente de baixo. E o resultado final é 4 menos n. De onde é que vem o 4? Desculpa, lá tinha aqui pouco espaço para isto. Este menos com o menos 1 vai dar mais 1, 3 mais 1 dá 4 e o n fica negativo. Portanto, a nossa expressão do termo geral, eu vou escrever lá aqui um bocadinho melhor, é menos 2 levantado a n menos 4 menos n. Cuidado que este menos não está no expoente, está bem? Não é o menos 2 que está elevado a 4 menos n, é só o 2. O menos está fora.
Quer dizer que esta sucessão vai ter os termos todos negativos. Então, se eu agora quiser calcular o U de 6, a única coisa que eu preciso de fazer é isto. Menos 2 levantado a 4 menos 6. Ora, 4 menos 6 é menos 2. Fica menos 2 levantado a menos 2. Um expoente negativo, invertemos o nosso, a nossa fração. O 2 passa para o denominador para podermos passar a ter um expoente positivo. Já agora a propriedade é esta aqui. A levantado a menos n é 1 sobre a levantado a n. Portanto, no fundo, aquele vai ficar menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é, desculpem, deixem-me só escrever isto melhor, vai ficar menos 1 quarto. Ok? Outro exercício agora que aplique a expressão da generalização, que mais uma vez a lógica é, se eu, por exemplo, quiser passar do quinto termo para o nono, multiplica a razão elevada a 4. Por exemplo, está bem? Portanto, no fundo, eu consigo, tendo a razão, eu consigo passar de um termo para outro qualquer, utilizando esta relação do U de n igual a U de k levantada a n menos k. Esta relação que está aqui. Vamos vê-la aplicada. Vamos supor que, de uma progressão geométrica, sabe-se que o A de 3 é 81 e o A de 6 é 3. Vamos tentar descobrir a razão, o primeiro termo e o termo geral. Já agora, vamos tentar fazer estas três características e três valores associados, e expressão também, então, o termo geral é uma expressão, associados a esta progressão geométrica. Então, eu já sei, de acordo com esta fórmula, que é o A de n igual a de k vezes r levantado a n menos k, que o A de 6, vamos trocar o n por 6, é igual ao A de 3. Portanto, o K é 3 vezes a razão levantada a 6 menos 3. Ora, o A de 3 é. O A de 6 é 3. O A de 3 é 81. E aqui fico com a razão ao cubo. Passo o 81 para lá a dividir e fico com 3 sobre 81 igual à razão ao cubo. Já agora, isto dá 1 sobre 27 se simplificarmos. Dividimos tudo por 3. Ora, então a razão é a raiz cúbica de 1 sobre 27, porque lá está o contrário do cubo, é a raiz cúbica. Tenham cuidado, às vezes os meus alunos têm o vício de meter o mais ou menos nas raízes cúbicas, não metemos mais ou menos, metemos é nas raízes quadradas, nas raízes quartas, nas raízes de índice par. Ou seja, isto aqui, se vocês forem à calculadora, ou simplesmente o 27 é 3 ao cubo, isto vai simplesmente ficar 1 terço. Então já temos a razão resolvida, dá 1 terço. Se agora quisermos calcular o primeiro termo, como é que o poderíamos fazer? Epá, utilizem o termo que vocês bem entenderem, tem dois. Vamos utilizar, por exemplo, o A de 3 para calcular o A de 1. Eu sei que o A de 3 é igual ao A de 1 vezes a razão levantada a 3 menos 1. Estou a utilizar o termo geral. Com o A de 3. A de 3 igual a de 1 vezes a razão levantada a 3 menos 1. Já ia escrever n menos 1, mas é 3 menos 1. O A de 3 é 81. O A de 1 é aquilo que eu quero descobrir. A razão é 1 terço ao quadrado, que vai dar 1 nono. Então, 81 igual a de 1 sobre 9. Passo o 9 para lá a multiplicar e ficamos com o nosso valor do A de 1, que creio que é 729, mas deixem-me só confirmar. 81 vezes 9 dá 729. Portanto, 729 é o meu primeiro termo. Se eu agora quiser fazer o meu termo geral, tenho até três formas de fazer isto. Vocês podem ficar com aquela ideia que precisamos sempre do primeiro termo para obter o termo geral de uma sucessão. Mas não se esqueçam que nós temos outras formas de calcular o ADN, desde que tenhamos a razão e um outro termo qualquer. Por exemplo, vamos fazer o termo geral com o A de 6, utilizando a generalização, claro. Fazemos o de n, no termo geral o n tem que lá ficar, igual a o de 6 vezes a razão levantada a n menos 6. Ora, o A de 6 é 3. A razão é 1 terço, que fica levantada a n menos 6. E agora o que é que eu vou fazer a seguir? Deixa-me só ver se está tudo bem. Sim, o A de 6 é 3. Posso, mais uma vez, separar esta potência em 1 levantado a n menos 6, que dá 1, e 3 levantado a n menos 6. E agora posso subtrair o expoente de cima com o expoente de baixo e fico com 3 levantado a 7 menos n. Porquê? Isto dá 1. Se eu subtrair o 1 ao n menos 6, o n vai ficar negativo e o 6 vai ficar positivo. Está bem? 6 mais 1 dá 7. E aqui temos
o termo da nossa sucessão. É isto, o termo geral da nossa sucessão. Última formulazinha, vocês já viram que esta fórmula é super eficaz, porque não tem aquela obrigatoriedade de termos o primeiro termo, portanto, tem essa grande vantagem relativamente ao termo geral. Eu diria que a grande limitação do termo geral é essa. Embora, por exemplo, este exercício, depois de termos o primeiro termo, também se conseguia utilizar isso para obtermos o termo geral. Mas vamos à última, vamos supor que vamos fazer a soma dos primeiros n termos. Vamos supor que queremos fazer a soma dos primeiros termos, primeiros 5 termos de uma sucessão. Imaginem que queremos o S5, sabendo que a razão de uma progressão é menos 2 e o primeiro termo é 3. De acordo com a fórmula, isto fica A de 1 vezes 1 menos a razão levantada a 5 sobre 1 menos a razão. Ora, o A de 1 era 3, vou fazer 1 menos menos 2 levantado a 5. Atenção que aqui o menos 2 está mesmo com aquele expoente. E vamos fazer esta continha aqui com a utilização da calculadora. 3 vezes fração 1 menos menos 2 elevado a 5 sobre, eu posso já meter 3, está bem? E temos aqui a soma dos primeiros 5 termos, dá igual a 33. Já agora este aqui era menos 32, com o menos atrás ia dar mais, este 3 cortava com este 3, podíamos ter feito a continha toda à mão. Não era assim tão complicado quanto isso. Vamos supor que agora queremos a soma dos termos, mas já não queremos que comecem no primeiro. Ainda no mesmo cenário, queríamos somar todos os termos desde o sétimo até o 12º. Portanto, queríamos fazer o A de 7, mais o A de 8, mais o A de 9, por aí fora, até ao A de 12. Está bem? Imagina que queremos isto. A fórmula vai mudar ligeiramente. Aqui vamos ter que meter onde a nossa soma começa. Começa no sétimo termo. Então, esta soma será o A de 7 vezes 1 menos a razão elevado ao número de termos que estamos a somar. Que podemos fazer onde a ordem onde acaba menos a ordem onde começa mais um. Portanto, isto acaba no 12º e começa no sétimo. Na realidade, nós não estamos a somar 5 termos, estamos a somar 6. Se vocês os contarem mesmo a dedo, era 12 menos 7 mais um, que é 6 termos. Portanto, fico com A de 7 vezes 1 menos menos 2 levantado a 6 sobre 1 menos menos 2. Mas ainda nos falta o A de 7. Mas conseguimos calculá-lo com isto, não é? O A de 7 é igual ao A de 1 vezes a razão, que é menos 2, levantada 7 menos 1, que é 6. Portanto, fica 3 vezes menos 2 à sexta. Vamos ver quanto é que dá aqui o A de 7. Deixa-me só ir buscar aqui o valor. 3 vezes menos 2 à sexta é a mesma coisa que 2 à sexta, porque o expoente fica positivo, dá 192. Pronto, metemos aqui o nosso 192. E o que falta agora para terminarmos esta continha é só metermos tudo na calculadora e ver quanto é que isto dá. Está bem? Portanto, vamos já fazer essa conta. Aqui é 192, está bem? Parece um 7, mas é um 2. Vou só fazer essa continha no instante. Acho que já é parecida com aquela que eu fiz há bocadinhas. Vou aproveitar já o que tenho aqui para meter 192 ali em cima, só aparece à sexta e esta coisa está mais ou menos feita. Ok. E vai dar menos 4.000. Sim, vai dar menos 4.032, que é normal, a razão aqui é negativa, portanto, os termos vão dar a alternar entre números positivos e números negativos, e muito provavelmente este 12º termo é um termo de valor negativo. Pronto, e é isto, está bem? Portanto, conheçam bem estas fórmulas, elas basicamente resolvem todos os exercícios que tenham a ver com esta história das progressões. Faltaria aqui falar um bocadinho da soma de todos os termos de uma progressão, mas deixamos isso provavelmente para uma próxima aula. Espero que a aula tenha compreendido todas as formas que nós estamos a tratar aqui. Vemos numa próxima aula, se precisarem de esclarecer alguma dúvida ou mandar deixar aqui algum comentário ou querer a nossa sebenta, digam-nos alguma coisa aí na caixa de comentários, está bem? Até breve.